Boa tarde a todos. Inicio a reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, desse dia 2 de maio. Primeiramente, vou fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 7 de 2019. Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, os vereadores Flávio Abisreuter e William Heineck. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 2719. Autoriza o Poder Executivo a proceder na contratação emergencial de um contador. Projeto de lei complementar número 219. Aumenta os valores das taxas de coleta de lixo constantes no Código Tributário Municipal. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 2719. O relator solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto e destacou que a justificativa para a contratação do profissional apresenta elementos que demonstram a necessidade temporária. Contudo, salientou que cabe o alerta que se a necessidade do profissional contador se tornar permanente, não estamos mais diante de uma situação de exceção ou imprevisibilidade para a administração. O relator votou favoravelmente ao projeto e foi seguido em seu voto pelo vereador Flávio Abisreuter, mesmo membro da presente comissão. Presença do representante do Executivo Municipal para discorrer sobre o mesmo em data a ser marcada posteriormente. Votação do parecer. Aprovado por unanimidade pela normal tramitação do projeto de lei 2719. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Não havendo ninguém inscrito, coloco em votação. Os contrários se manifestem. Favoráveis, fiquem como estão. Ata aprovada por unanimidade. Passamos então ao nosso expediente. Agradecer a presença do Lucas Neck, aqui, secretário municipal, que veio para tratar especificamente do primeiro projeto que a gente vai conversar. Então, hoje, projeto de lei número 2819, autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal para máquinas e equipamentos rodoviários junto à Caixa Econômica Federal no programa Finisa até o limite de R$ 1.500.000 para a compra de 2 patrolas com prazo de 60 meses e carência de 15 meses incluída. Esse projeto recebeu uma mensagem retificativa em função da orientação técnica dessa casa, no sentido de alterar a sua redação conforme a técnica legislativa e também alterar o artigo que trata da garantia ofertada pelo município à agência bancária. Também o projeto de lei número 2919 autoriza o Poder Executivo a proceder na alienação onerosa de bens móveis inservíveis, obsoletos e antieconômicos por meio da licitação. Leilão. No anexo 1 do projeto consta a relação dos bens, que são 2 motoniveladoras, patrolas, um caminhão caçamba, um veículo Kombi, uma betoneira, canos diversos para irrigação e carcaças de pneus inservíveis. E ainda, só para constar na pauta, o projeto de lei complementar número 219 aumenta os valores das taxas de coleta de lixo constantes no Código Tributário Municipal. Este projeto de lei não será discutido hoje, ficando para uma discussão posterior. Inicio então pelo projeto de lei número 2819, no qual eu sou relator, e passo a primeira palavra para o Lucas. Cristina, primeira a tua orientação. Tá? Então passo de imediato a palavra ao secretário de Finanças, Lucas Neck, convidado para esclarecer. É o projeto que trata então das operações de crédito com a Caixa Econômica Federal, né, Finisa, até para te dar um norte, principalmente em questão da carência, desses prazos, das taxas que serão aplicadas, qual é a ideia do Executivo e como que vai funcionar essa contratação dessas operações de crédito. Obrigado, Lucas. Fica à vontade. Obrigado, William. Boa tarde a todos. Bom, o município teve na Muceleira uma reunião onde a Caixa Econômica, através da Gigov, Passo Fundo, esteve na Muceleira oferecendo para as prefeituras essa linha de crédito Finisa. Uma linha de crédito já que há muito tempo os municípios não têm, né? Uma linha com juros, por exemplo, de CDI,
mais uma variação fixa em torno de 4,5% a 6%, conforme cada peculiaridade de cada município. A Caixa vai estudar como é que é a capacidade de pagamento. Então, todos esses riscos eles vão calcular. Esse projeto de lei é a primeira parte de encaminhar para autorizar na STN, né? Não é uma coisa tipo, junto à Caixa estão aprovado, mas ainda depende da aprovação na STN. Então, esse projeto não entra na STN sem ter autorização legislativa, né? Então, o que a gente tem, pode afirmar, certo, que é o CDI, né, que ano passado, de 1º/3 a 31/3 de 2019, foi em torno de 6,86% ao ano. Né? Então, se somar algumas aplicações do Finisa, de outros municípios que a gente consultou, entre mais ou menos, então, 4,6%. Seria aí menos de 12% ao ano essa operação. O Banco do Brasil também tem uma linha de financiamento mais ou menos nessa linha, né? Porém, o Banco do Brasil não oferece carência. Né? Então, esse prazo de carência aí de 15 meses dá um fôlego inicial aí até nós fazer o próximo projeto. Tem a questão da alienação de outros bens, que vão servir então para abater um pouquinho nesses outros aqui. Vão ser vendidas 2 patrolas mais velhas, antigas, que tem, no caso, o seu custo muito oneroso para o município, em questão de manutenção, para aquisição de 2 motoniveladoras novas aí que vão atender melhor a nossa comunidade, ficando menos tempo parado em manutenção. Eu não sei se tem mais alguma dúvida em relação a essa questão. Fico à disposição. Colega, tem alguma? Boa tarde. Eu só tenho não tem a possibilidade de compra com recursos próprios? O município, para desbancar hoje R$1.500.000, fica bastante pesado. Né? Então, como essa linha de financiamento é uma coisa assim que não aparece sempre para os municípios, num juro assim anual de 12%, né? Que é um juro basicamente a CDI, mais 4,5%, que é o custo operacional, basicamente, né? O município teria capacidade financeira, mas não é viável para o município. Então, você consegue diluir esse custo em mais tempo para o município, ele consegue ficar com uma reserva para alguma eventual necessidade maior. Então, para o município não é vantajoso agora tirar os cofres públicos, daqui a pouco falta na questão de saúde, que a gente sabe que o Estado está atrasando. Então, tem várias coisas envolvidas nesse sentido. Então, por isso o município entendeu que esse financiamento seria uma boa forma, né, então, de diluir esse custo ao decorrer dos anos. O juro praticamente quase se abate só na questão da manutenção, né, já que o juro é baixinho. Na simulação fornecida para nós aqui, teria de início um custo mensal de aproximadamente R$48.000, e essa prestação vai baixando no decorrer, que vai amortizando, né? No final, ficaria uma prestação de R$34.000. Né? Então, é um custo bem tranquilo para o município absorver, sem onerar muitos cofres públicos. Né? Então, é um incremento na receita agora, que a gente tem aí logo para frente questão de 13º, que o município sempre gosta de acertar antes. Então, tem que ter essas reservas financeiras aí que o município não mexe, né? Para justamente sempre poder honrar com seus compromissos, para não ficar nenhum aperto, pode-se dizer, logo ali na frente. Em havendo recursos, mesmo então querendo deixá-los para suprir isso que foi falado, qual é a taxa de juros que o município consegue receber quando tem que aplicar daí, né? Quanto que ganha de juros? Que o município ganha de juros? Bom, tem várias, no caso o município na conta normal, esse juro que ganha, o município praticamente não conta, né? Esse dinheiro está lá, mas tem aplicações ali, eu nem sei te dizer quais são todas, que a tesouraria controla muito bem essa parte, né? Então, sempre optamos por juros melhores que a poupança, investimentos, né, que tem a liquidez, né, diária, se nós precisarmos de hoje para amanhã o dinheiro, mas nunca é aplicado em outras coisas, então nunca vai chegar a 12% ao ano, né? Com certeza. Mais algum colega? Colega Ido? Eu participo desse debate em função de que depois daí pode haver a dispensa do secretário e nós façamos então já com conhecimento dos detalhes desse projeto,
dizer de que antigamente se fazia empréstimos para a compra de equipamentos e o município dava o ICM, parte dele em penhorava, era descontado no retorno do ICM pelo Banrisul, já em Porto Alegre, o abatimento do empréstimo, das parcelas. Hoje, me parece que o banco, esse aqui citado, ele está fazendo um pacote aos municípios, agradando, de certa forma, os municípios para aderirem ao banco como cliente, dando essa oportunidade de buscar 1,5 milhão, dependendo do tamanho do município e sua receita, e melhorando seu parque de máquina. Eu acredito que vale a pena, né, eu que vi já em outras épocas, os prefeitos correrem para os bancos, chorarem para conseguir um dinheiro penhorando o ICM, e dessa forma os bancos vindo a oferecer com juro de nem 12% ao ano. Isso é uma gentileza muito grande que está sendo ofertado, e eu acho que os municípios que têm condições, eles estão buscando esses recursos, mesmo que numa aplicação eventual o juro é bem menor, né? Mas vale a pena sim mesmo buscar e ter uma reserva em caixa para eventualidades aí, que nós já estamos vendo muitas coisas aí acontecerem na área da saúde, a retenção de verba em outras áreas, a educação também, se não me falha a memória, vai ter bloqueio de verba. E então o município vai estar preparado para o enfrentamento desses problemas. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu posso complementar nesse sentido a questão de equipamentos novos e na garantia, tu já deixa de cara de gastar com manutenção, né? Veículos antigos, com certeza a manutenção é muito mais cara e maior, né? Então, se nós for analisar só por taxa de juros é uma coisa, mas se nós for analisar a questão de quanto o município vai deixar de gastar em manutenção, né, então se torna algo viável, né? Então é bem tranquilo. É um outro item positivo nesse sentido. Boa tarde, secretário. Gostaria de saber se no caso aí a carência é obrigatória, os 15 meses, ou o município pode optar por uma carência menor? A carência não é obrigatória, mas o município optou por essa carência de 15 meses. Né? Até em função da questão, como eu disse antes, a questão de até chegar ao leilão, né? Que essas duas máquinas do próximo projeto de lei aqui vão ser, então, utilizadas também para pagar as parcelas desses empréstimos no início, né? Então tem a questão do leilão, né? Então vai entrar pouco de dinheiro dessas duas máquinas mais antigas que serão leiloadas no próximo mês, provavelmente. Vereador Além, de que quando um vereador vai lá e pega um empréstimo no banco com juro baixo, né, numa condicional especial, ele vai pagar, vamos supor, R$1.000 por mês, de início até o fim. E ali, pelo que nós estamos vendo pela tabela, parece-me que é o plano de Minha Casa Minha Vida. Cada mês tu paga, diminui o encargo do dinheiro. Ela vem diminuindo assim, melhorando até para o município, né? Mais alguém quer? Eu só, a título de curiosidade, inclusive, até para essas duas patrolas que vão ser leiloadas, elas estão em uso ou elas estão lá encostadas? Tem uma delas que está encostada, a outra está exigindo manutenção urgente, tipo assim. Para saber se a gente vai estar ampliando, né? Então, pelo menos uma a mais teria, então, para... Serão patrolas maiores, né, com maior capacidade. Aumenta o rendimento. Aumenta o rendimento do trabalho, diminui o custo da manutenção. Mas é mais uma renovação do que uma ampliação do parque, né? Isso aí. Tá. Do montante que da simulação aí, quanto é que vai dar isso? Vai dar 3 milhões e pouco? É 60 parcelas, né? Uhum. Não, 2,5. 2 milhões e meio. Mais ou menos uns 2 milhões e meio. O juro inicial aqui será então de 14 mil, né? 14.888. Conforme vai amortizando, até o final estará pagando 322,99 de juro. Né? Então aí depois de algum tempo, esse juro aqui no começo é caro, mas lá pela 10ª parcela já baixa para 9 mil, na outra para 5 mil. E
fica praticamente quase só o capital, né? Não vai ter nenhum... A agricultura tem... O valor do trator tem redução de impostos, tem isso, tem aquilo, né? Minha Casa Minha Vida, que tu falaste aí, tem um rebatezinho, alguma coisa. E ali é preço normal de concorrência, de licitação. Preço normal, licitação. Não tem subsídio nenhum, não tem emenda parlamentar, nada envolvido. Mais alguém quer se manifestar? Lembrando assim, né, hoje a gente faz essa análise muito mais da questão técnica, nossa comissão, redação, né, constitucional, e se passar pelas comissões, a discussão política e coisa continua na próxima sessão, né. Então hoje eu vou passar então a palavra à Cristina, que tem bastante detalhes para ela explicar para nós aí. Ela fez o estudo aprofundado da questão jurídica e da viabilidade do projeto. É interessante que vocês entendam também essa parte para a gente ter um melhor discernimento dele. A parte, então, estritamente técnica, tem alguns problemas que é em relação a essa questão, principalmente de vincular a garantia do FPM, né, para pagamento de empréstimo, que seria a questão vedada pela Constituição, que é a vinculação a um imposto como garantia. Mas se sabe que essa prática está acontecendo em todos os outros municípios, enfim. O que se pediu somente, então, que viesse uma justificativa por parte do Poder Executivo para demonstrar que se existe uma ilegalidade, não é por parte da administração, mas sim uma exigência da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, enfim, quem for. A Procuradoria nos enviou, então, uma resposta dizendo que, em contato com a Caixa, obteve-se a informação de que as leis para aprovação do crédito seguem modelo padrão, estando inclusive disponibilizados no site da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, embora não seria legal, se olhar para a questão técnica, é o Tesouro Nacional que utiliza esse modelo e que dispõe para os municípios. Inclusive, outra coisa que nesse modelo padrão do Tesouro vem já para os municípios que não é legal é a questão de que ele autoriza de imediato já a abertura de crédito especial, embora depois tenha que se vir em um outro projeto autorizando. Em relação à técnica legislativa, não é o adequado por causa do princípio da exclusividade do orçamento público, e a gente sabe que isso vem vindo por parte dos municípios em leis separadas, mas como vem o modelo padrão de lá, também vem com essa irregularidade que acaba se aceitando porque é uma imposição, então, do próprio Tesouro Nacional. A questão também que ele revogava artigos de lei e não vinha discriminado quais seriam os artigos, isso foi alterado pelo município. Veio bastante alterações que, a princípio, quando é menos da metade de um projeto de lei, é por mensagem retificativa, quando é mais, seria um substitutivo, mas, enfim, ele veio de uma forma totalmente alterada em função desse modelo padrão e não alterou o conteúdo, mas é exigências do Tesouro Nacional também. Então, em relação a... não vai ocasionar assim, um prejuízo tão grande, mas só para ficar bem claro que, apesar de que é um modelo padrão, é um modelo que vem de cima, mas com diversas irregularidades que não seriam aceitas se fosse em relação a um município, nós aqui, fazendo esse projeto de lei. E isso eu sou obrigada a deixar claro, então, em relação à parte técnica. Só tens ideia mais ou menos do que dá de manutenção hoje as máquinas? Em média, 10 mil, 20 mil por mês, 15 mil, 8 mil? Mais ou menos. Teria que pegar um relatório bem detalhado. Por exemplo, tem licitações ali para reformar essa última máquina ali que está na faixa de 5, 6 mil. Uma das reformas, que isso já foi reformada, foi corrigido já meses atrás, a mesma coisa. Então, se nós somar só esse ano aí, já daria 10 mil reais que foi obrigado a licitar, fora o que o pessoal faz no parque, né? Que é coisas menores que vai ser direto no registro de preço. Lucas, até como relator, porque no momento da votação eu vou querer ter as informações até para discussão. Teria como enviar esse relatório até segunda-feira? Podemos solicitar a divisão de frotas, um relatório detalhado. Né? Com esses valores. Do Eu acho que é foi. interessante para nós também ter essa informação, se for possível. Fica melhor para nossa discussão na votação. Obrigado. Mais alguém que queira se manifestar? Colega Tocha, eu acho que seria de fundamental importância para nós que viesse um anexo do relatório de manutenção, pelo menos dos últimos 12 meses,
até para nós explicar lá fora para a comunidade, né? Quanto está se gastando de manutenção nesses equipamentos. Porque um juro de mais de 300 mil é um montante considerável em toda a operação. Esse relatório serve inclusive para o próximo projeto, para a gente explicar o porquê de leiloar 2 patrolas. Então, se possível, mandar esses dados para a gente discutir na segunda-feira. Isso, pessoal. Então, assim como o relator, vocês viram que esses detalhes que a Cristina explicou, tudo que estaria, digamos, fora do nosso contexto aqui, da normalidade, né, Cristina? Então, é a exigência do próprio projeto, né? Fazendo essa análise só técnica dele. Então, tecnicamente, dentro do que foi previsto, e o Executivo mandou as alterações necessárias, né? Então, dessa forma, eu entendo que ele está apto para ir à votação na próxima sessão, e lá a gente segue a discussão, na segunda-feira, segue a discussão dele sob outros pontos de vista, né? Também técnico, mas político, enfim. E solicito ao colega Jair o voto dele, se acompanha meu voto ou é contrário. Então tá, sendo assim, o projeto está apto para a votação na próxima sessão, é a decisão da comissão. Nosso parecer. Seguindo aqui, Lucas, agradeço já, se quiser ficar para a discussão do outro projeto, mas da nossa parte seria justamente esse projeto aqui. Não sei se algum colega tem mais alguma pergunta para fazer para o Lucas, né? Mas já agradeço a colaboração aí. A gente está cada vez mais buscando, assim, trazer o executivo para a reunião de comissões, porque essa discussão aqui ela é muito importante, e aí a gente tem um respaldo muito maior e um conhecimento bem melhor de... Alguns projetos precisam disso, né? Para a gente ter uma tranquilidade maior na hora de votar. Então, agradeço a presença aí. Chamaremos mais vezes. Tá bom? Obrigado. Seguimos aqui então com o projeto de lei número 2919, não estando presente o relator Flávio, eu assumo a relatoria do projeto, e é um projeto não tão complexo, né? Já foi lido na pauta, é a questão da alienação onerosa dos bens móveis e servíveis, obsoletos e antieconômicos. A ideia é de fazer um leilão de 2 patrolas, um caminhão caçamba, um veículo Kombi, uma betoneira, canos diversos para irrigação, e carcaças de pneus. Então, faço de imediato para a Cristina para que dê a avaliação da Procuradoria. O projeto, então, tem que ser analisado sobre 3 ângulos, né? A questão do interesse público, a avaliação prévia e a licitação. Então, a licitação já está disposta no projeto de lei, que vai ser por uma modalidade de leilão, que está ok. A avaliação prévia é a questão de que nós solicitamos, porque num primeiro momento não havia essa avaliação. O IGAN exigiu que fosse um engenheiro mecânico, quando é a questão de máquinas, mas eu estive num curso na DPM e questionei a situação quando muitos municípios não possuem esse engenheiro e não tem a necessidade de contratar de forma terceirizada. Eles me garantiram então que não, que se tiver uma comissão formada e alguém de um conselho que tem uma responsabilidade técnica, seja um contador, seja um arquiteto, um engenheiro, então é dispensável essa avaliação por engenheiro mecânico. Veio então posteriormente a nós essa avaliação por uma comissão formada aqui, então inclusive com essa parte técnica de 6 pessoas. Então, está ok essa parte da avaliação. Claro, não olhando a questão do mérito, mas de que existe uma avaliação com responsabilidade técnica. E a questão do interesse público, que sempre é subordinado nessas questões de alienação, que depois vai ser analisado por vocês no momento da votação, né, que é a questão mais de mérito, então. Tirando isso, tá ok, tecnicamente está viável para a votação. Algum colega queira se manifestar sobre o projeto? Não? Então, tendo essa avaliação técnica e não tendo nenhum problema nesse sentido, eu, como relator, considero que o projeto está apto para a votação na próxima sessão. Manifestação do colega Jair. Acho que é tranquilo. Então tá.
Então, o parecer da comissão é favorável, que vá à votação na próxima sessão. Como já dito, o projeto número 219 vai ser discutido em outra oportunidade, então não tem mais nada a tratar pela comissão. Encerro a presente reunião e passo a palavra agora ao colega Ido, que vai presidir a reunião da outra comissão. Abertos os trabalhos da comissão. De imediato solicito ao colega vereador Arley que faça a leitura da ata da reunião ordinária 7/19. Ata da reunião ordinária número 7/2019. Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, os vereadores Ido Roden e Marli Frank. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 2719 autoriza o Poder Executivo a proceder na contratação emergencial de um contador. Projeto de lei complementar número 219 aumenta os valores das taxas de coleta de lixo constantes no Código Tributário Municipal. Projetos de leis legislativas número 519 e 619 denominam ruas do município de Três Passos. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 2719, o relator Ido Roden votou favoravelmente a proposição e foi seguido em seu voto pela vereadora Marli Frank. Projeto de lei complementar número 219. O relator Ido Roden salientou que o presente projeto já recebeu orientação técnica em reunião anterior e aguardará a presença de representante do Executivo Municipal para discorrer sobre o mesmo em data a ser agendada posteriormente. Projetos de leis legislativas número 519 e 619. O relator Ido Roden solicitou orientação técnica, a qual opiniou pela viabilidade jurídica dos presentes projetos. O relator proferiu voto favorável, foi seguido pela vereadora Marli Frank. Votação do parecer. Aprovados por unanimidade, pela normal tramitação do projeto de lei 2719 e projetos de leis legislativas número 519 e 619. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco a mesma em discussão e coloco a mesma em votação. Os que tiverem de acordo, permaneça como está aprovado. Projetos em discussão. Expediente de número 2829/19, Lei Complementar 219 e Projeto Legislativo 719. Projeto 2819, relator este vereador. Eu mesmo trata sobre a contratação de operação de crédito junto à Caixa, que já foi mencionado pelo secretário, debatido junto conosco na Comissão de Justiça, e que acolho o parecer favorável da assessoria jurídica dada à Comissão de Justiça, acolho o mesmo para a Comissão de Finanças e, conforme já a discussão anterior, peço para o parecer do vereador Arley quanto a esse projeto. Meu parecer é que seja favorável à votação na próxima sessão. O mesmo, então, irá para a votação, com os 2 votos favoráveis na próxima segunda-feira. Projeto. Meu colega Ido, eu estou substituindo a Marli, então a nossa comissão está com os 3 membros. Então, meu voto Sério? também. Eu estou como suplente da Marli na comissão, então Sério? também acompanho o voto do relator. Acolho essa observação, Isso, em né? parêntese, né, apifricado. Muito bem. Projeto, então, 2919. 2919. Esse mesmo que trata dessa venda de equipamento não mais usado, obsoletos pela administração, dos quais vão para leilão, já também falado na Comissão de Justiça e de conhecimento da nossa comissão, inclusive com ponderações feitas anteriormente, e acolhido também o parecer da Comissão de Justiça,
acolho também o parecer da assessora jurídica e peço então o voto do vereador e as suas ponderações, vereador Arley. Bom, já foi dada a orientação jurídica, né, pela nossa assessora na comissão anterior. E esse é o projeto que trata da alienação dos bens móveis, né? Para nós, por exemplo, um veículo, nós não temos o relatório de manutenção desse veículo, então fica assim meio que obscuro nós dizer que é a hora dele ser vendido ou não. Nós não sabemos também qual a utilidade dele, para o que é usado, né? Mas isso é uma atribuição mais do executivo. Então, o meu parecer é que ele vá à votação na próxima sessão, mas seria bom, assim como das máquinas, o colega Tosh falou antes, que viesse um relatório de manutenção até para nós termos uma noção, né, senhor presidente, do gasto mensal com esses veículos. Mas o meu parecer é que vá à votação na próxima sessão. A presidência acolhe a solicitação do relator. Eu sugiro o E as- seguinte, então, Marcos, se for possível, a gente solicitou para o Lucas das patrolas, né? Óbvio que a gente não vai pedir um relatório de manutenção de uma betoneira, né? Mas, enfim, das motoniveladoras, do caminhão e da Kombi. Então, né, desses veículos, para a gente ter esse dado até segunda-feira. Acho que é bem simples para eles ali, tá tudo dentro, últimos 12 meses das patrolas, do caminhão e da Kombi, que eu acho que hoje está tudo informatizado, é bem tranquilo, é simples e rápido. E eu acompanho o voto do relator também. Muito bem. A presidência aceita a solicitação feita pelos componentes da comissão e que a assessoria, então, busque o que foi solicitado. Projeto de lei 219, fica em análise ainda, projeto de lei no 719. As ponderações da assessoria jurídica, ela nos colocou de que é favorável, a tanto que preenche todos os quesitos solicitados por lei da nossa casa. Peço a colocação da relatoria, vereador Arley. Sim, esse projeto já foi discutido, né? Dada a orientação técnica, e o meu parecer é que ele vá à votação na próxima sessão. Vereador William. Acompanho o voto do relator. Certo. Eu só gostaria que na segunda-feira o relator Arley buscasse os elementos desse senhor e para que quando nós votássemos, quem nos ouve possa saber quem foi o William Benck, né? Deve ter um currículo, deve ter alguma coisa da vida dele, né? Então que nós podemos fazer essa leitura para que a sociedade saiba quem foi esse professor William Benck. Então, projeto também apto a ser votado na segunda-feira, e em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão da Comissão de Finanças. Obrigado a todos.